E o tema da mensagem desta noite é princípio da honra. Amém? Eu vou falar sobre honra, né? Quando você honra uma pessoa, quando você honra a sua igreja, o seu pastor, isso vem bênção sobre a tua vida. Quantos creem nessa palavra? E eu vou falar de alguém que a gente, creio que você já leu N vezes, mas essa pessoa, ela é muito especial porque ela começa com um princípio pequeno de dar. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente não entende que é melhor você dar do que receber. Amém? E quando nós seguimos esse princípio, o princípio da honra, bênçãos vêm sobre a nossa vida, livramento vem sobre as nossas vidas. Coisas assim que não tem nem como dizer, só pelo princípio da honra. Abra sua Bíblia, se você puder, no livro de 2 Reis, capítulo 4. E eu vou falar de uma mulher, mais uma vez, vou falar sobre a Sunamita, né? Uma mulher que ela adotou alguns princípios, que são princípios que nós temos que pegar para nós, né? A palavra é muito tremenda, porque ela nos ensina, ela nos dirige, ela nos mostra, ela nos guia. E princípios aqui que você tem que tomar para você, para a sua vida, que vai abrir portas, que vai te dar livramento, que vai fazer que bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Deus. E começa aqui no versículo 8 de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, versículo 8. Enquanto você está abrindo, vou tomar uma água aqui. Amém? Começa assim. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Essa refeição é uma, como a gente diz no popular lá na Bahia, merenda. Essa mulher começa a semear na vida do profeta com uma pequena merenda, né? Um pequeno lanche. E detalhe, esse lanche deu um resultado tão grande na vida dela, irmãos, que se você, a partir de hoje, você vai mudar a tua visão em relação à oferta, você vai mudar a sua visão em relação ao tratamento com a autoridade espiritual, com o seu pastor, né, que é o profeta da igreja, com aqueles que te discipula, a tua visão vai passar a ser diferente. Ela, uma mulher rica, bem abastada, ela insiste que o profeta vá na casa dela fazer um lanche. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazim chamar a Sunamita, e ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Geazim dizer-lhe: você teve este trabalho todo por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazim: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-lo de novo a Geazim e chamou ela. E veio à porta, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iluda tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho.
Amém? Irmãos, você crê que você serve a um Deus que cumpre as suas promessas? E Ele é o Deus que levantou profetas, Ele levantou autoridade, Ele levantou o pastor, né, sobre a sua vida. E que como pastor, como homem de Deus, Ele tem uma palavra profética, Ele tem uma unção que libera, como foi contado aqui o testemunho, né? Debaixo desta unção, querido, você prospera. Amém ou não? A palavra de Deus diz que credes em Deus, credes em seus profetas e prosperarei. Amém? Quando você você que frequenta a igreja, começa a caminhar e acreditar naquilo que sai do altar, a tua vida passa a ser diferente. Quantos creem nessa palavra? E com essa mulher não foi diferente. Por quê? Primeiro, ela começa a honrar o profeta. Faz um lanche, amém? Insiste que o profeta vá à casa dela lanchar. Olha, irmãos, por causa desse lanche, essa mulher foi tremendamente abençoada por causa do lanche e do quarto que ela fez. Ela não ficou satisfeita com um lanche só. Ela falou: eu quero honrar o profeta. Fala para o teu irmão: honrar o profeta é o princípio da prosperidade. Amém, irmãos? Coisas que você às vezes acha assim: não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Às vezes uma ligação, contar um testemunho, coisas que aos olhos naturais são simples. Amém ou não? Mas isso, para nós como pastores, isso é muito importante. Quantos estão entendendo, irmãos? E essa mulher, ela começa com um princípio muito simples. Um pequeno lanche. Quantos estão entendendo? Agora você vai, a partir daí, nós estamos saindo da introdução, você vai começar a entender o resultado desse lanche. Primeira coisa, ela era uma mulher estéril, amém? Rica, mas a coisa mais importante ela não tinha, que era o quê? Filho, amém? Não tinha para quem deixar toda a sua herança, seu marido já era idoso, né? Não tinha um companheiro logo após a morte do seu marido. Ela não tinha algo que era de maior valor naquela época. Uma mulher que não tinha filho era uma mulher marginalizada. E muitos diziam assim: por que você tem tanto dinheiro, mas não tem filho? Quantos estão entendendo, irmãos? E ela, por si só, já sentia isso. Que quando o profeta falou que daria um filho para ela, que ela deve ter sido iludida várias vezes. Deve ter sido iludida várias vezes. Portanto, ela rejeita a bênção que, creio eu, há muitos anos ela queria. Qual a mulher que não quer ser mãe? Ainda mais, hoje nem tanto. Mas naquela época, isso era algo de muita importância. Era algo de muito valor. E ela não tinha filhos. Mas o profeta incomodado, amém? O homem de Deus incomodado, chama seu servo e pergunta: o que essa mulher precisa? E ela diz, né, através do servo, que ela não precisava de nada. Amém, irmãos? Eu quero falar com você hoje que está aqui na igreja. Hoje você pode estar aqui, não está precisando de nada, mas você não sabe o seu dia de amanhã. Quantos estão entendendo? Hoje tu está aqui, não está precisando de nada, abre aspas e fecha aspas. Você que está me ouvindo, pode estar passando por esse mesmo problema. Hoje está tudo bem. Mas o que você semear hoje, você vai colher amanhã. Quantos estão entendendo? E detalhe, a melhor coisa é a gente plantar quando nós não estamos precisando. Quantos estão entendendo? E foi o que ela fez. Ela plantou no momento no qual ela não precisava. E o que o profeta faz? Ele insiste. Você quer que eu interceda junto ao rei? Isso representava que ela tinha dívida com impostos, alguma coisa. O profeta tinha uma autoridade junto ao rei, né? E ela ia ao rei falar com ele. Ele ia ao rei falar, né? Outra coisa, ele pergunta: você quer falar com o comandante do exército? Se ela tivesse algum inimigo ali, o profeta ia interceder em favor dela.
mas ela diz bem claro: eu estou bem com o meu povo, estou bem com o rei. Quer dizer, não tenho dívida, não tenho problema, não tenho inimigo. Amém ou não? Muitos de nós estamos assim, estamos bem hoje, mas como é que será o nosso dia? A própria palavra de Deus diz que cada dia basta o seu mal. Amém? Mas aquele dia, daquele tempo, naquela época, ela não tinha dificuldade, ela estava bem. Muitos estão assim hoje dentro da igreja: estou bem hoje, mas como é que vai ser o meu dia de amanhã? Porque a própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. O Senhor Jesus disse isso. E aqui ela recebe a primeira bênção, né? Pela merenda, pelo quarto que ela deu, pelo aquilo que ela fez para o profeta, né? Ela recebe o quê? Um filho. Amém ou não? Então o profeta fez questão de honrá-la. Ela não tinha filho, o marido já era idoso, né? Aos olhos naturais não tinha condições nenhuma, mas por causa de uma atitude, uma ação, tem outra reação da parte de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Ela tomou uma atitude, ela honrou o profeta, né? Deu a merenda, construiu o quarto, e ela recebeu algo poderoso da parte de Deus, que era algo mais importante, que, creio eu, ela já não tinha mais esperança de ter filhos. Amém ou não? Esse sonho dela já tinha sido anulado. Quantos podem dizer amém? Ela já não tinha mais esperança, que ela disse para o profeta: pastor, não me iluda. Ela foi bem sincera. Ela disse: não me iluda, não me engane. Eu não tenho mais condições de ter filho. O meu marido, ela olhava para ele e dizia assim: ele não tem mais condições de ter filho. Mas fala para o teu irmão: você serve ao Deus do impossível. Amém? Fala para ele de novo com autoridade: você serve o Deus do impossível. Eu quero falar com pessoas aqui que já estão com sonhos e projetos arquivados. Deus vai tirar isso hoje. Amém? Você que já perdeu a esperança, Deus vai mudar a sua história hoje. Você que disse assim: o meu marido não vai mudar, o meu filho não vai sair das drogas, a minha vida não muda. Eu quero dizer para você hoje: a sua vida vai mudar. Se você perdeu a tua esperança, se os teus sonhos já foram arquivados, eu quero liberar uma palavra profética hoje. Esses sonhos serão ressuscitados. Os sonhos mortos, os sonhos arquivados serão retirados. Pastor, eu queria fazer minha faculdade, eu já arquivei isso. Deus vai trazer um ânimo novo. Deus vai trazer um tempo novo para esta igreja. Deus vai trazer um ânimo novo para você que veio aqui hoje. E foi o que aconteceu com essa mulher. Aquilo que ela já não almejava mais, né? Como você viu bem claro, ela não tinha problema nenhum. Não tinha problema com o rei, não tinha dívida, amém? Não tinha problema, não tinha inimigos, que ela diz bem claro: eu estou bem com a minha gente, amém? Mas lhe faltava algo especial, que era seu filho. E o que acontece? Se cumpre a palavra do profeta, amém ou não? Se cumpre. Só que passa algum tempo, começa a vir os problemas para a vida dela. Primeiro problema: aquele filho no qual Deus tinha dado para ela, o menino morre. E uma coisa que eu aprendi com essa mulher: ela era uma mulher, além de ser determinada, ela não era murmuradora. Amém? Ela não era, porque às vezes, irmãos, nós perdemos a nossa bênção por causa da nossa murmuração. Amém? Muitas das vezes nós falamos demais e nós perdemos a bênção que Deus tem para a nossa vida. Quando ela perde o filho, o que acontece? Ela vai diretamente ao profeta. E quando ela vai caminhando pela cidade, perguntam a ela: como é que você está? E ela responde: eu estou
bem. Quantos estão entendendo? E o filho estava morto. Amém? Mas ela vai a quem tinha que ir, a pessoa certa, porque muitas das vezes na nossa vida, irmãos, ao invés de nós irmos procurar a pessoa certa, nós vamos procurar as pessoas erradas. Quantos estão entendendo? Isso acontece lá com a gente. Aqui não acontece. Né? Aquela pessoa que está mal, em vez de procurar quem está bem, vai procurar justamente quem está mal. Quem não te dá uma palavra de ânimo, quem não te dá uma palavra de vida. E aquela mulher, ela foi determinada, essa sunamita, ela é um exemplo para nós como pessoa, como crente. Porque o filho morto dentro de casa, a promessa que Deus tinha liberado sobre a vida dela. Ela vai ao profeta e fala: profeta, meu filho está morto, eu quero ele de volta. Amém? Eu tomei o gostinho de ser mãe, eu tomei posse do meu sonho, e meu sonho se esvaiu. Eu quero meu sonho de volta. Quantos estão entendendo, irmãos? Ela determinou: eu quero o meu sonho de volta. Quantos precisam determinar que você quer o teu sonho de volta? Isso é para aqueles que já caminharam, já aconteceu e perdeu, e você parou. Eu quero dizer, vai ser um novo começo. Amém? Você que parou na metade, você vai conquistar aquilo que Deus já te deu. Amém? Independente das circunstâncias, você vai começar a buscar no Senhor. Quantos estão entendendo? A tua esperança hoje está sendo renovada. Deus vai mudar a tua história. Amém? Deus vai mudar. Como mudou dessa mulher, o Senhor vai mudar a sua. Continuando no texto. O que ela teve? Uma grande perda. Amém ou não? Perdeu a coisa mais importante que ela tinha. Mas o profeta foi lá e ressuscitou o filho dela. Então, aquele sonho dela voltou. Amém ou não? Veio de volta. Só que não parou por aí. Agora, abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Ela disse que estava tudo bem, né? Não tinha problema financeiro, né? Não tinha problema com o rei, não tinha problema com ninguém. Estava tudo bem. Mas aqui, logo a seguir da perda do filho e da ressurreição dele, começa um grande problema na cidade, no país. Que o país entra em grave recessão, fome, seca, miséria. E ela estava contida dentro desse contexto, porque ela morava naquela cidade. E olha só, o que começa aqui do capítulo 6, versículo 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. E o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Irmãos, veio uma miséria sobre aquele país, sobre aquela nação, que cocô de pombo, era isso que está aqui escrito, irmãos. Uma caneca de esterco de pombo valia 5 peças de prata. Irmãos, a cidade, o país entrou numa grande recessão, fome, miséria, pobreza, ruína. Amém? Ela estava como ela estava antes? Estava tudo? Fala, eu quero ouvir a igreja. Estava tudo bem. Mas de repente, a história começou a mudar. Primeiro foi a perda do filho, mas foi recuperado. Agora aqui começa fome pela cidade. Fome, seca, miséria. Vamos caminhar mais um pouquinho? Abra sua Bíblia agora, e continue em 2 Reis, no capítulo 8.
Fala para o teu irmão, Deus é um Deus que te dá escape. Deus é um Deus que te dá livramento. E aqui começa, né, a semeadura desta mulher. A cidade estava o quê? O quê? Eu quero ouvir da igreja. Passando por um momento de quê? De miséria, de ruína, de pobreza, né? Não tinha nada. Estava um momento de escassez, e escassez total. Só que Deus começa a mudar a história dessa mulher. Aqui começa. Eliseu, 2 Reis 8:1. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. Queridos, eu quero dizer para você, nesta hora, que o que você está passando tem um tempo determinado. Amém? Eu quero dizer que o teu vale, o teu deserto, ele tem um tempo determinado para acontecer. Você está entendendo? E eu quero profetizar que começa o fim dele. Eu quero ouvir o glória a Deus. Vou repetir. Eu quero profetizar que começa o fim do seu deserto. Amém? E aquela mulher que não tinha problema nenhum, teve que sair da cidade dela, porque a cidade passava por um momento de adversidade, passava por um momento de, vamos imaginar hoje, irmãos, sem emprego, né? Quando teve aquele problema na bolsa lá dos Estados Unidos, que atingiu o mundo todo, hoje a Europa está passando por sérias dificuldades. Missionários que estão lá, pastores amigos que estão na Europa, eles estão vivendo um tempo de escassez, porque a coisa está muito feia na Europa. Há uma recessão muito séria, amém? Há um tempo de escassez muito grande na Europa, ainda por causa daqueles problemas da bolsa. Vocês têm visto aí a Grécia, tudo que tem passado aí. E muitos missionários que estão lá, estão passando por dificuldades, amém? Mas eu não quero falar de lá, eu quero falar de você. Que Deus pode mudar a tua história. O Senhor, assim como Ele mudou a história da sunamita, que não tinha problema nenhum, Ele vai mudar a sua.